Você já pensou acordar todos os dias sabendo que o seu dinheiro está trabalhando para você, sem você precisar de chefe, sem preocupações com hora extra? Apenas você e a tranquilidade de uma renda passiva pingando na sua conta mês após mês. Parece algo distante, concorda? Mas e se eu te dissesse que isso não só é possível, como também está ao seu alcance? Você acreditaria? Bom, olha só, hoje eu vou te mostrar como transformar esse sonho em realidade. A gente vai falar sobre a mágica dos dividendos e como eles podem te ajudar a alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, sou especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue nosso canal para mais conteúdos como esse. Também comenta aqui se você já recebe dividendos. Bom, você já deve estar familiarizado com o mercado de ações e os dividendos que algumas empresas pagam aos seus acionistas. Mas você realmente entende o poder que esses dividendos podem ter na sua vida financeira? Você sabe quanto que precisa para viver de renda pelo resto da vida, por exemplo? Então, eu vou te contar que não é apenas sobre escolher ações que pagam bem. É sobre montar uma estratégia sólida e entender o que é o dividend yield, que a gente já vai falar sobre isso, e como ele pode ser o seu melhor amigo nessa jornada. Por exemplo, sabia que investir em ações de empresas sólidas, como por exemplo o Banco do Brasil ou a Vale, podem te proporcionar retornos anuais significativos? Com um dividend yield certo, você pode estar mais perto dos seus R$10 mil de renda passiva mensal. E não se trata apenas de números frios. É sobre criar um portfólio diversificado, que te protege das variações do mercado e te garante um fluxo constante de renda. Pensa só na sua segurança de saber que, independente de crise, você tem uma fonte confiável de renda passiva. Bom, vamos ver exemplos de carteiras, estudos de caso práticos e aprender como reinvestir os seus dividendos para acelerar o seu caminho para a liberdade financeira. Se você está pronto para descobrir os segredos que os grandes investidores usam para garantir uma aposentadoria tranquila e confortável, então continua aqui comigo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o que são os dividendos e por que eles são a chave para a sua liberdade financeira. Bom, dividendos são a parte do lucro de uma empresa que é distribuído aos acionistas. Quando você compra ações de uma empresa, você se torna um sócio dela e, como sócio, tem direito a uma parte dos lucros. Essa distribuição de lucros é o que a gente chama de dividendos. As empresas geralmente distribuem os dividendos de acordo com as suas políticas internas, que podem variar bastante entre elas. Algumas pagam trimestralmente, outras semestralmente, e também tem aquelas que pagam anualmente. Por exemplo, a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, ela costuma pagar dividendos trimestrais. Já a Vale, ela pode pagar 2 vezes por ano, dependendo dos lucros e também do fluxo de caixa. Os dividendos podem ser pagos de 2 formas principais: em dinheiro ou em ações adicionais. A maioria dos investidores prefere receber em dinheiro, que pode ser utilizado para reinvestir em mais ações ou em outras oportunidades de investimento. Entender quando e como os dividendos são pagos é essencial para planejar a sua renda passiva. Saber que uma empresa é confiável em seus pagamentos e tem um histórico sólido pode te dar mais segurança e também previsibilidade nos seus investimentos. Agora que você já sabe o que são os dividendos e como eles funcionam, vamos avançar para um ponto crucial, que é a importância do dividend yield e como ele pode ser o seu guia na escolha das ações certas. Bom, o dividend yield é uma métrica que mostra a relação entre os dividendos pagos por uma ação e o preço atual dessa ação. Basicamente, ele te diz o quanto você vai ganhar de dividendos em relação ao preço atual da ação no mercado. Para calcular o dividend yield, a fórmula é muito simples. Você divide o valor dos dividendos pagos por ação pelo preço atual da ação e multiplica por 100 para obter a porcentagem. Vamos olhar aqui alguns exemplos práticos com dados aqui do mercado brasileiro. A ação Goal 4, que é a metalúrgica Gerdau, por exemplo, ela tem um dividend yield de 13,5%.
Isso significa que se você investir R$1.000 em Goal 4, você vai receber R$135 de dividendos ao longo do ano. Outra ação interessante é a Vale 3, com um dividend yield de 11,4%. Então, investindo o mesmo valor, os seus dividendos anuais seriam de R$114. Esses números mostram a importância de você escolher ações com bom dividend yield para maximizar os seus retornos e alcançar a tão sonhada renda passiva de R$10.000 por mês, por exemplo. Então, para receber R$10.000 em dividendos mensais, a gente está falando de uma meta anual de 120 mil, certo? Parece muito? Pois é, talvez para alguns sim, para outros não. Mas com a estratégia certa, isso é totalmente alcançável. Primeiro, a gente precisa entender que R$120.000 por ano em dividendos é a nossa meta principal. Então, para saber quanto que a gente precisa investir, a gente vai usar o Dividend Yield, que é basicamente o rendimento anual dos dividendos em relação à prestação, como você viu. Então, vamos aos cálculos. Se você quiser receber R$120.000 anuais com um Dividend Yield de 10%, você vai precisar investir R$1.200.000. Mas e se o Dividend Yield for diferente? Olha só. Vamos ver alguns casos específicos com algumas ações aqui do Brasil. Então, pegando os dados que eu comentei antes, vamos ver no caso da Metalúrgica Gerdau, a Goal 4. Então, com um dividend yield de 13,5%, você precisaria investir aproximadamente R$888.000. Com a Vale, que está com um dividend yield de 11,4%, você precisaria investir cerca de R$1.052.000. Na CSE, que está com um dividend yield de 11,3%, o investimento necessário seria em torno de R$1.065.000. No caso do Banco do Brasil, supondo que o dividend yield dele esteja em torno de 9,1%, o cálculo seria que você precisaria investir aproximadamente R$1.318.000. No caso da Taesa, com um dividend yield de 10,9%, você precisaria investir cerca de R$1.100.000. Então você acabou de ver que a escolha das ações pode influenciar de forma significativa quanto que você precisa investir. Então vamos imaginar agora uma carteira diversificada com 4 ações brasileiras conhecidas por pagarem bons dividendos. Então a gente vai distribuir 25% do investimento total de R$1,5 milhão em cada uma delas, só como um exemplo prático aqui. Vamos lá, então, digamos que a gente tem a Banco do Brasil, que está com um dividend yield de 9,1% ao ano. Vamos colocar a Vale, que está com um dividend yield de 11,4%, a Taesa, que está com um dividend yield de 10,9%, e a CEMIG, que é uma companhia também de energia elétrica, que está com um dividend yield de 9,8%. Então, olha só, com um investimento total de R$1,5 milhão distribuído igualmente entre essas 4 empresas, a carteira total ela geraria um dividend yield geral de 10,3%. E isso resultaria em um rendimento anual em dividendos de R$154 mil, ou aproximadamente R$12.875 por mês, superando a nossa meta inicial de R$10 mil. Então, diversificar sua carteira com ações de empresas sólidas é uma estratégia eficaz para alcançar uma renda passiva robusta e consistente. E também reinvestir os dividendos recebidos é uma estratégia poderosa para você acelerar o crescimento da sua carteira. Então, em vez de gastar os dividendos, você pode considerar o reinvestimento em novas ações, o que vai aumentar o seu potencial de retorno a longo prazo. Isso não só aumenta o seu patrimônio, mas também vai aumentar o valor dos dividendos recebidos futuros. O conhecimento que você adquiriu aqui nesse vídeo até agora é um excelente ponto de partida, mas você precisa lembrar de que o mercado financeiro exige paciência e disciplina. Nada acontece da noite para o dia. Você precisa estar preparado para as oscilações do mercado e manter o foco nos seus objetivos de longo prazo. Então, seja criterioso na escolha das empresas que você vai investir, aproveitando as ferramentas e recursos disponíveis para fazer as melhores escolhas. Com consistência e uma estratégia bem definida, a tão sonhada renda passiva é uma realidade perfeitamente possível. E se você precisa de ajuda para montar uma carteira de dividendos,
te convido a conversar com um consultor aqui da Gainvest Wealth. Basta clicar no link da descrição e aguardar o nosso contato para agendar uma reunião totalmente gratuita. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.